Lucas capítulo 22, nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 34, apenas 4 versículos. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Aleluias. O epígrafo diz assim: Pedro é avisado. Versículo 31, obrigado. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele, ou seja, Pedro, respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer por esta manhã, queremos te agradecer pela ministração do louvor, queremos te agradecer por esta palavra a qual o Senhor está nos oferecendo nesta manhã. Nós oferecemos o louvor a Ti e o Senhor nos concede esta palavra. Nós louvamos o Teu santo nome e o Senhor nos traz o alimento. Nós glorificamos a Tua presença e o Senhor nos traz o sustento através da Sua palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, muito obrigado. Que esta palavra não seja ministrada apenas aos ouvidos, mas que seja ministrada também aos corações, na alma, Senhor. Que em nome de Jesus essa palavra hoje, ministrada não por ser eu, mas pela palavra ser Tua, que ela venha de encontro aos corações, que ela venha trazer resposta, que ela venha trazer alimento, que ela venha trazer sustento, que ela venha trazer cura para a alma, para o espírito, para a mente, para o coração, que ela venha trazer a salvação, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, faça valer, ó Deus, o valor da Tua palavra, palavra que tem o poder de esmiuçar, ó Deus, de esmiuçar qualquer barreira. Então, nesta manhã, ó Deus, eu te peço, quebra toda barreira que impeça da Tua igreja de entender a Tua palavra. Nivela, ó Deus, a Tua igreja para que nós tenhamos o mesmo entendimento, a mesma concepção daquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, ó Deus, não te cales, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aleluias. Meus irmãos, esse é uma narrativa que muitos de nós já conhecemos, né? É uma narrativa a qual Pedro é confrontado, Pedro é avisado de algo que estaria por vir. Como nós já vimos aqui, Jesus avisa que ele vai negá-lo 3 vezes. Como nós já vimos aqui, Jesus ele fala que Pedro ainda não está convertido. E muitos de nós, muitas das vezes, precisamos nos ver nessa situação. E por que eu digo precisamos nos ver? Porque muitos de nós não aceitamos que nós ainda precisamos mudar através da palavra de Deus. Nós ainda não aceitamos que muitos de nós ainda não estamos convertidos, né? Joey, eu estou convertido sim, porque eu estou aqui toda quarta e todo domingo. Meu irmão, infelizmente isso não é sinal de conversão. Joey, eu sou convertido porque todo dia eu posto nas minhas redes sociais um versículo, um louvor. Meu irmão, me desculpe, mas isso não é sinal de conversão. Joey, eu estou convertido porque hoje eu mudei as minhas vestes. Hoje eu não me visto mais como antes. Ok, amém, louvado seja Deus, mas isso, embora sejam sinais, sim, positivos, mas isso não quer dizer que houve a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é quando nós deixamos de ter prazer no que nós fazíamos antes.
Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Essa é a verdadeira conversão. Esse trecho, essa narrativa que nós acabamos de ter acesso, ela vem para contrapor, para desconstruir uma ideia que muitos pregadores têm inserido na cabeça de muitos membros. E que ideia é essa? De que servir a Deus, de que servir a Cristo, de que estar ligado diretamente à obra, diretamente ou indiretamente, pode blindá-los dos problemas da vida. Tá calor aqui, hein? Tá ligado aqui? Tá, amém. Sigamos. Muitas pessoas, ao decorrer da sua caminhada, elas recebem algumas ministrações, onde elas são levadas a entender e a pensar que o fato de fazerem um evangelismo, de estarem ministrando louvor, de estarem ministrando a palavra, isso viria a blindá-los de não passar por determinadas situações, de passar por um desemprego, de passar por uma doença, de passar por uma separação, de passar por uma perda física, uma perda financeira, e isso acaba desestimulando, isso acaba frustrando as pessoas, porque aquela informação que elas recebem divergem da sua realidade, então isso acaba chocando. Chega um momento que as pessoas pensam assim: poxa, eu vim da igreja, eu acabei de receber uma palavra dizendo de que onde eu plantar a planta dos meus pés, o Senhor me dará aquela terra, mas eu só estou passando por tempestades, eu só estou passando por redemoinhos, eu só estou passando pelo vale, e o que está acontecendo? E a pessoa começa a se cobrar: será que eu não estou fazendo certo? Será que eu não estou no caminho? Será que eu não estou em obediência? Só que isso não tem nada a ver. Mesmo andando em obediência, nós vamos passar por momentos de aflições. O próprio Senhor Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse pequeno trecho, que eu diria ser a parte B do versículo, Jesus traz 3 informações. A primeira delas é o aviso: no mundo tereis aflições. No mundo você vai ficar desempregado. No mundo você vai ser acometido por doenças. No mundo você vai ter um acidente de carro. No mundo a sua casa ela vai passar por um risco de cair. No mundo a sua mãe terá problemas de saúde. No mundo você passará por diversos problemas, mas aí vem a orientação de Cristo, e a orientação é: em meio a todas essas aflições, tende bom ânimo. E quando Jesus fala tende bom ânimo, é Jesus dizendo: tenha esperança, não perca a fé. Mas não é a fé em qualquer coisa, é a fé em Cristo. Por quê? Porque aí vem a garantia. Ele disse: eu venci, aleluias, eu venci por você, minha irmã Selma, eu venci por você, minha irmã Alcineia. Assim diz o Senhor: eu venci pela igreja, a casa de oração, Nova Aliança, eu venci. Então atentem-se, pode aplaudir, aleluias. Aleluias, atente-se. Nesse pequeno trecho Deus traz um alerta: no mundo tereis aflições. Nesse mesmo versículo Deus traz uma orientação: tende bom ânimo. E nesse mesmo versículo Ele traz uma garantia: eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não se preocupe, porque tudo que você está passando eu já passei, e eu te garanto, você vai chegar do outro lado. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Essas ministrações que têm popularizado, pode-se dizer assim, o meio evangélico, eles nos faz pensar que nós podemos tudo, né? Não é à toa que, de uma maneira superficial, esse tipo de pregação foi nominada como teologia do triunfalismo, que é uma teologia, é uma ideia de que você vai sempre triunfar, você vai sempre vencer, você vai sempre estar por cima. E eles costumam bater na tecla e dizer: você não foi feito
Você não foi chamado como cauda, você foi chamado como cabeça. Então você tem que estar sempre por cima. No momento que você estiver por baixo, algo de ruim está acontecendo. No momento que você estiver por baixo ou que estiver passando por algum problema, é porque tem alguma coisa fora do lugar. E isso mexe com o psicológico das pessoas, porque elas entendem que servir a Deus é ter uma conta completamente revestida, né? Uma conta bancária completamente revestida. Servir a Deus é ter uma saúde intacta, como se fosse viver para sempre. Servir a Deus é ter um relacionamento extremamente em paz. Só que não é isso que a gente vê à luz da palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente nós conseguimos ver esse contraponto, por exemplo, em João 11, no versículo 4, quando Marta e Maria mandam uma mensagem para Jesus, porque Lázaro, aquele a quem Jesus amava, está enfermo, e diz: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, então eu preciso que o Senhor volte. E Jesus vira e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Aqui Jesus estava dizendo: não se preocupe, é necessário que ele esteja nesse momento, dessa forma, porque só assim o nome do meu Pai e eu seremos glorificados. E talvez você se pergunte, talvez hoje, nessa manhã, você tenha vindo aqui para a igreja com diversos questionamentos: Senhor, mas a minha vida está assim, a minha vida está assado, está de ponta cabeça. Por quê? Deus está respondendo: não é para a sua morte, é para a glória do Senhor Jesus. Talvez você possa pensar: lá vem o Joey com essa palavra motivacional. Não, não é uma palavra motivacional, é uma palavra viva, é uma palavra de garantia que ela atesta, independente dos problemas que você estiver passando, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é para a sua morte, não é para a sua vergonha, mas é para a glória do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado. As pessoas vão olhar para você e vão imaginar: poxa, a nossa irmã Jéssica tem todos os motivos para desfalecer na fé, ela tem todos os motivos para desistir, ela tem todos os motivos para entregar a liderança. Mas quando eu vejo de domingo a domingo a Jéssica aqui, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Quando eu vejo a nossa diaconisa Ana, passou por diversos problemas, teria todos os motivos para não estar aqui, teria todos os motivos para não ter ido ao evangelismo hoje pela manhã, mas quando eu vejo a Ana de pé, aleluia, o nome do Senhor é glorificado através da vida dela. Então entenda que os percalços da vida fazem parte para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E nós precisamos exatamente ter essa concepção, que no mundo nós teremos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está no capítulo 22, e o capítulo 22 é um capítulo muito conflituoso, né? com diversas alterações, oscilações. Eu vou fazer um mero resumo aqui, não precisa colocar, mas, por exemplo, do versículo 1 até o versículo 2, nós vemos os principais sacerdotes e fariseus, junto com os escribas, planejando a morte de Cristo. Eles estavam incomodados com a repercussão, com o ministério de Cristo, e ali eles estavam planejando a sua morte. Do versículo 3 até o versículo 6, nós vemos um momento em que Judas se deixa levar e entra no acordo para entregar Jesus, se vendendo, né? E isso daqui é um alerta para a gente. Por quê? Porque Judas fazia parte de um dos 12, ou seja, Judas era um que estava dentro, mas se vendeu, se perdeu. E não existe nenhuma outra tática melhor da qual o inimigo se utiliza, que é justamente se infiltrando pelas brechas, pelas possibilidades. Então o inimigo justamente ele entra por uma brecha, ele entra por alguém que dê lugar para justamente trazer a contenda, para justamente trazer a vergonha, e aos poucos vai destronando, vai desconfigurando, vai envergonhando o reino do Senhor. Então é algo que nós precisamos estar muito atentos. Do versículo 7 até o versículo 13,
nós vemos a preparação para a Páscoa. Jesus ele dá as devidas orientações para os seus discípulos, dizendo quem eles deveriam procurar, onde eles deveriam ir e o que eles deveriam fazer. E isso aqui eu acho maravilhoso, porque sempre que nós recebemos uma missão, e essa missão vem diretamente do Senhor, Ele já te dá toda a estratégia. Se você não tiver estratégia, você precisa, como é que eu vou dizer, se atentar, porque se você acha ter recebido uma missão e não recebeu uma determinada estratégia, pode ser que essa missão não seja de Deus, porque quando Deus te dá, Ele te dá a estratégia pronta, Ele te dá a estratégia completa, Ele te diz com quem você vai falar, o que você vai fazer, onde você vai fazer, quando e em qual momento. Deus ele te dá tudo completo. Isso eu achei maravilhoso. Do versículo 14 até o versículo 18, nós vemos Jesus deixando claro que estava ansioso para poder ceiar, para ter aquele momento com os seus discípulos antes do seu sofrimento. Ou seja, todo o capítulo 22 é um momento que antecede a crucificação de Cristo. Do 19 ao 23, nós vemos ali um momento, então, da ceia, onde Jesus, ele deixa muito claro que um daqueles que estavam assentados iria traí-lo, referindo-se a Judas Iscariote, né? Do 24 ao 30, nós vemos então uma mera discussão entre os discípulos. Os discípulos, uma vez que eles tenham percebido que Cristo iria se entregar, eles começam a discutir entre eles para saber quem então seria o líder. Então, quem vai liderar? Quem vai fazer? Quem vai dar as diretrizes? Então, começa a ter uma discussão, um conflito ali. E eu vejo aqui um problema muito comum. Que problema é esse? Veja aqui, do versículo 19 ao 23, existe o momento da ceia. Do versículo 24 ao versículo 30, existe o momento do conflito, da briga de poderes. Então, eles mal acabaram de sair da ceia e já estão brigando por poder. Eles acabaram de sair da ceia e já estão dando lugar. Eles acabaram de sair da ceia e estão se deixando levar pelo próprio prazer, pelos próprios interesses. E isso é o que acontece comigo e isso é o que acontece com vocês. Muitas das vezes nós saímos daqui no momento da ceia, mas no período da tarde, nós já estamos nos corrompendo, nós já estamos pecando, nós já estamos justamente transgredindo a vontade do Senhor. E isso é o que aconteceu aqui. Eles acabaram de ceiar com o próprio Cristo vivo, com o próprio Cristo em carne, e depois de terem ceiado, eles começam a se conflitar. Não, eu vou ser o líder. Não, fulano vai ser o líder. Não, eu vou ser o líder. Como se a liderança valesse mais a pena do que a presença de Jesus. E daí então nós entramos efetivamente no trecho, na narrativa que nós lemos. Versículo 1, coloque para mim, meu irmão Rafael, diz assim, 31, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Esse momento quando Jesus diz Simão, Simão, essa ênfase é uma chamada. Jesus está literalmente chamando a atenção de Pedro. E isso nos faz entender, não apenas a mim, mas diversos outros teólogos, que quem supostamente possa ter começado essa discussão quanto à liderança, possa ter sido Pedro. Aí Jesus toma a frente e diz, Simão, Simão, como um ato de repreensão, como um ato de chamamento. Aqui Jesus estava chamando literalmente a atenção de Pedro. Você há de recordar que certa vez Jesus chamou a atenção de Marta, em Lucas 10, dizendo, Marta, Marta, estás ansiosas com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então esse Simão, Simão, ele tem o mesmo peso do Marta, Marta, atenção.
O mesmo peso de quando Jesus se encontrou com Saulo no caminho para Damasco. Quando Saulo, à procura de Jesus, à procura dos discípulos que serviam a Cristo, ele estava a caminho de Damasco com cartas para prender, para aprisionar, para matar. Jesus aparece no meio do caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, mais uma repetição que aponta para a advertência. E o próprio Senhor Jesus, não apenas nesse momento, mas também em Mateus 23, 37, quando ele está prestes a entrar novamente em Jerusalém, ele manda buscar um jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém, e tem toda aquela cerimônia, todo aquele recebimento, mas antes de adentrar, Jesus olha para Jerusalém com lamento e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então, quando Jesus diz: Simão, Simão, Jesus está justamente repreendendo a Pedro, está chamando a atenção de Pedro. Em seguida ele diz: Satanás pediu vocês, ou pediu-vos, para peneirá-los como trigo. Quando Jesus diz Satanás pediu, eu louvo a Deus por isso, porque aqui fica muito claro que Satanás não tem poder para tocar na sua vida, na minha vida, nas nossas finanças, nas diversas áreas da nossa vida, sem que o Senhor permita. Nós devemos repreender o inimigo, sim. Nós devemos repreender Satanás, sim. Nós devemos repreender o diabo, sim. Mas nós precisamos ter o pleno entendimento de que se ele está fazendo, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque tem um propósito. E que propósito é esse? Louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então isso descredibiliza completamente o poder de Satanás na minha vida e na sua vida. Aqui Jesus está dizendo, está deixando bem claro: Satanás teve que pedir uma hora com Deus para poder pedir autorização para tocar na sua vida, Pedro. Satanás está lá fazendo hora para pedir autorização para infernizar a sua vida. Se prepara, mas não se preocupe, porque ele só vai fazer o que o Senhor permitir. E se o Senhor permitir, Ele vai te fortalecer. E a gente lembra claramente quando o próprio Satanás foi pedir a Deus para tocar na vida de Jó, Ele disse: Jó te serve como tal, porque o Senhor dá tudo para ele, tudo que ele precisa, tudo que ele quer, o Senhor tem dado. E Deus vira e fala: vai lá então e tira tudo, que você vai ver realmente se ele é pelo que ele tem. Mas de uma coisa eu não autorizo: você não vai tocar na vida. E daí vem o diabo e faz uma ruaceira na vida de Jó. Toma tudo, tira saúde, família, finanças, tira tudo que Jó possuía. Mas por quê? Porque Deus permitiu. Deus permitiu. Então, se você está passando por algum momento de aflição, tem de bom ânimo, meus irmãos, porque ele venceu. E além dele ter vencido, os percalços só acontecem porque ele permite. Em seguida, algo que é muito interessante, que eu preciso que vocês guardem essa informação, que depois nós vamos ver, é que ele diz assim: Satanás pediu vocês, ou seja, esse que Satanás vos pediu, para vos ir andar como trigo. Esse vos aqui no original não é vos de você, mas são vocês no plural. Tanto que em algumas versões é vocês, ou seja, Satanás pediu a vida dos discípulos para peneirá-los como trigo. E o que é peneirar como trigo? Eu sei que no nosso meio é muito comum nós falarmos de trigo, joio, de colheita, mas o que é peneirar? Peneirar é justamente quando coloca ali na peneira e joga para cima, sacode, joga para cima, ou seja, é uma bagunça.
Satanás aqui pediu para bagunçar a vida dos discípulos, para desestabilizar a vida dos discípulos, literalmente, essa é a intenção. Jesus está deixando bem claro, ele pediu para bagunçar a vida de vocês de tal modo que possivelmente vocês até se perderiam. Mas aí vem o versículo 32, aleluias, e Jesus diz, mas eu orei por você. Aqui não está dizendo por vocês, aqui está dizendo, mas eu orei por você. Como é que está aqui? Mas eu roguei por ti. Muito bom. E por que a diferença do 31 dizer, Satanás pediu por vocês, e aqui Jesus está dizendo, mas eu roguei por ti? Porque aqui Jesus estava deixando bem claro quem era o líder dos discípulos, Pedro. E aqui Jesus estava dizendo, mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça, ou seja, você como líder terá a obrigação de sustentar os seus liderados, você como líder terá como objetivo fortalecer a fé dos seus liderados. Então é muito simples, no 31 ele diz, Satanás pediu a vida de vocês para peneirá-los, mas eu orei por você, Pedro, porque você é o líder, e Satanás sabe que atacando o líder, automaticamente o reino é destruído. Satanás sabe que atacando, ferindo o líder, os liderados serão feridos de igual modo. Então eu roguei por você. Não é que a vida dos outros possam valer menos, não. Valem tanto quanto a sua, mas pela sua posição, pela sua referência, eu roguei por você. E aqui Jesus deixa muito claro, muito evidente, o papel dele nas nossas vidas. E que papel é esse? O papel de intercessor, o papel de advogado. João, na epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluias! Quando eu, assim como os demais ministros da palavra, acredito eu, né? Quando eu estava estudando para essa palavra, eu consegui idealizar, diaconisa Ana, uma cena. E que cena é essa? O diabo chegando para Deus e falando, deixa eu infernizar a vida deles, deixa eu peneirá-los como trigo. Mas aí Jesus toma a frente e diz, Pai, eu estou rogando por eles, fortaleça-os. Eu vejo literalmente Jesus chegando na frente do diabo, tomando a palavra, cortando o diabo e dizendo, aqui você não tem vez, você pode pedir autorização. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluias, aleluias. Entenda que o que aconteceu com os discípulos aqui, o que aconteceu, as palavras de Jesus para Pedro são as mesmas palavras para mim e para você nessa manhã. O diabo tem pedido para cirandar, o diabo tem pedido para bagunçar a nossa vida, mas o nosso intercessor que não dorme está intercedendo por nós. Aleluias! E ele continua dizendo no versículo, para que a sua fé não desfaleça. E é bem provável que ao decorrer dessa narrativa, você tenha imaginado, Satanás pediu para peneirar, aí vem Jesus dizendo, mas eu roguei por ti para Deus te livrar. Não foi isso que Deus fez, que Jesus fez. A palavra está bem clara, Jesus está dizendo que rogou ao Pai para fortalecer, não foi para livrar. Mas Senhor, o Senhor não pode me livrar desse problema de saúde? Não, eu vou orar para que o Pai te fortaleça. Mas Senhor, eu estou passando por um problema, meu filho, minha filha, um parente meu teve um acidente, livra ele, Senhor, livra, cura. Jesus está dizendo, eu não vou livrar, eu vou fortalecer.
Aleluia. Se ele pode livrar, pode livrar. Se ele livrar, a glória é dele. Mas se ele fortalecer, a glória também será dele. Lembra o que ele fez com José do Egito? Deus, né? Jesus ainda não tinha encarnado. Deus fortaleceu José. Deus não livrou José da cova. Deus não livrou José de ser vendido. Deus não livrou José de ter sido preso. Deus não livrou José das devidas aflições. Mas Deus deu força para que ele mantivesse o bom ânimo. Aleluias. Mesaque, Sadraque e Abednego. A gente costuma dizer, Deus, ele não te livra da fornalha, ele te livra na fornalha. E isso é muito bom de se ouvir, né? Saber que no meio da fornalha o Senhor vai estar lá para nos livrar. Mas se você está vivo na fornalha, é porque Deus já tem te sustentado. Aleluias! Então entenda que o propósito maior de Deus, é claro, em alguns momentos será muito necessário o livramento, e Ele vai livrar porque Ele tem poder para livrar, mas o propósito de Deus é te fortalecer, para que as pessoas possam olhar para você, como eu já disse aqui anteriormente, ver os diversos motivos que você tem para parar, mas você está se mantendo no caminho. Eu estou decepcionado, mas estou no caminho. Eu estou traumatizado, mas estou no caminho. Eu estou entristecido, mas estou no caminho. Eu estou em depressão, mas estou no caminho. Eu estou desempregado, mas estou no caminho. Eu estou adoecido, mas estou no caminho. Enfim, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E a minha oração nessa manhã para as nossas vidas não é que Deus nos livre, se Ele nos livrar, glória a Deus, mas a minha oração é que nesta manhã nós saiamos daqui fortalecidos para superarmos os problemas, os percalços da vida. Aleluias. E dando continuidade no versículo, a palavra diz assim, Jesus dizendo, e quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ou seja, quando você estiver pronto, quando você se converter, através da sua vida, você vai fortalecer os seus irmãos. Na cabeça de alguns, talvez, possa ser um tanto incoerente, mas espera aí, Pedro não era convertido, mas Pedro viveu um grande milagre, o milagre da pesca. E Pedro não era convertido? Espera aí, Pedro esteve com Jesus, Pedro caminhou com Jesus, Pedro comeu com Jesus, Pedro dormiu com Jesus, e Pedro não era convertido? Pedro foi um daqueles que foi levado até o monte da transfiguração, e Pedro não era convertido. Pedro foi aquele que caminhou sobre o mar com Jesus, e Pedro não era convertido. Isso é o que Jesus deixou aqui bem claro. Quando tu te converteres, Jesus está dizendo bem claro, independente dos milagres que você tem vivido, me desculpe, mas até o momento você não é convertido. E Pedro vira, num sentido de se justificar, e ele diz, mas eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Ou seja, Pedro está dizendo, eu te amo, eu estou pronto para ir, eu quero, só que querer nem sempre significa estar preparado, nem sempre significa estar convertido. E talvez você possa me questionar, mas Joy, então o que você me diz sobre a conversão? O que é a conversão? A conversão é exatamente o que eu já tenho ministrado aqui, é você ter vários motivos para não estar na presença do Senhor e ainda assim estar. É você ter diversos motivos para negar a sua fé e você está aqui com a sua fé em dia, inabalável. É você ter diversos motivos para se desviar e você estar aqui em pleno domingo pela manhã num culto de Santa Ceia. E isso é conversão, isso é conversão. Eu não sei se vocês entendem um pouco de eletricidade, eu não entendo nada, mas eu sei que aqui no Rio existem dois tipos, existe o 110 e o 220, não é verdade?
às vezes, para que um determinado aparelho funcione em 220, sendo ele de 110, é preciso fazer a conversão. Então a gente tem que comprar uma tomada, comprar um conversor, algo desse tipo, para de fato ele ter o pleno funcionamento. Assim é comigo e com você. Enquanto nós não estivermos convertidos, a nossa vida vai sempre estar arruinada, vai sempre ter uma defasagem em um momento ou outro. Nós só temos uma estabilidade melhor quando nós somos convertidos. Joey, mas eu sou convertido e a minha vida ainda está instável. Amém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, assim diz o Senhor. Mas ao decorrer da Bíblia, a gente vê que Pedro, ele vem, né, a se converter. No versículo 33, como eu mencionei, Pedro retruca Jesus e diz: mas eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. E Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Aqui Jesus estava dizendo: Pedro, o seu amor é genuíno, eu reconheço o seu amor, mas ainda assim você não está convertido. E a prova de que você não está convertido é que ainda hoje você vai me negar. E isso é o que acontece comigo e com você. Nós achamos que o fato de estarmos aqui no púlpito é um sinal de conversão, mas não. Quantas vezes nós estamos negando Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano e até mesmo dentro da própria igreja? Nós estamos negando a Jesus com as nossas atitudes, negando a Jesus com o nosso pensamento, negando a Jesus com o nosso caminhar. Não tem que ser do jeito que eu penso, tem que ser do jeito que Ele pensa. Se eu impor o meu pensamento, eu não estou convertido. Eu só passo a ser convertido quando o pensamento dele atua no meu. Aleluias! Só que Pedro, ao decorrer, né, de toda a sua trajetória, ele verdadeiramente se converteu. E a gente vê isso no livro de João, não precisa abrir, capítulo 21, do 15 ao 17, quando Jesus interroga Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E ele diz: amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro pela 3ª vez diz: Senhor, eu te amo, tu sabes. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E aqui é o primeiro sinal da conversão de Pedro. Por quê? Porque Jesus está confiando a Pedro as suas ovelhas. Jesus jamais iria confiar as suas ovelhas nas mãos de alguém que não estaria convertido. Nós vemos a conversão de Pedro na pregação que ele fez em Atos capítulo 2, no versículo 41, a palavra do Senhor diz que nessa primeira pregação, Pedro, a palavra do Senhor através de Pedro alcançou cerca de quase 3.000 homens. Isso é resultado de conversão. Depois nós vemos em Atos 3, Pedro curando um coxo de nascença com o poder da palavra. Veja que antes de convertido, Pedro via os milagres. Depois de convertido, Pedro passou a ser um canal de milagre. E é isso que eu desejo para mim e para a sua vida. Que você não apenas veja milagres, mas que você seja um canal de milagre. Aleluias. E em Atos 10, do 9 ao 16, nós vemos Pedro também tendo uma visão, ou seja, depois de convertido, até então Pedro nunca tinha tido visão alguma, mas no capítulo 10 nós vemos Pedro tendo a visão do lençol que desceu com os animais que ele tinha como impuro, né? E ele não quer comer, e Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E ali Pedro estava tendo uma das suas primeiras revelações espirituais. Então veja que antes de ser convertido, Pedro passou por diversas oscilações, mas depois se tornou uma bomba no mundo espiritual. E a minha oração é que hoje nós saiamos daqui um pouco mais convertidos. Joey, por que um pouco mais convertido? Porque eu não estou convertido totalmente. Nenhum de nós aqui estamos convertidos totalmente. Nós podemos estar convertidos em uma área, mas nós precisamos converter a outra. Aliás, não precisamos converter, precisamos deixá-lo converter a outra. Para que até que, durante a nossa caminhada, nós consigamos atingir o auge de uma conversão total. O louvor pode se preparar.
Que nessa manhã você tenha plena concepção de que o diabo ele está pedindo, ele está rogando o Pai para se andar com a tua vida. Mas nós temos um intercessor que roga por nós 24 horas, não apenas para nos livrar, mas para nos fortalecer, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluias! A igreja deu uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus.